A história de Davi na Bíblia é uma das mais conhecidas e inspiradoras. Ele foi um homem corajoso, fiel e temente a Deus, que foi escolhido para ser o rei de Israel. Davi nasceu em Belém, na tribo de Judá, no século 11 a.C. Ele era o filho mais novo de Jessé, um pastor de ovelhas. Davi era um jovem forte e corajoso, e também era um bom músico e poeta. Em uma ocasião, o rei Saul, que governava Israel, estava sendo atormentado por um espírito maligno. O profeta Samuel foi chamado para consultar a Deus sobre o que fazer. Deus disse a Samuel que Saul deveria ser ungido como rei de Israel, mas que um novo rei seria escolhido por Deus para substituí-lo. Imagem de Davi tocando harpa para Saul abre em uma nova janela. Davi tocando harpa para Saul. Samuel foi até a casa de Jessé e ungiu Davi como rei. No entanto, Saul ainda era o rei, e Davi teve que esperar seu tempo para assumir o trono. Enquanto isso, Davi continuou a servir a Saul como seu escudeiro. Em uma batalha contra os filisteus, Davi matou o gigante Golias com uma pedra lançada de sua funda. Essa vitória garantiu a vitória de Israel na batalha e tornou Davi um herói nacional. Após a morte de Saul, Davi se tornou o rei de Judá. Ele reinou por 40 anos, durante os quais Israel prosperou. Davi foi um líder militar vitorioso, e também foi um governante sábio e justo. Ele também foi um grande poeta e músico, e escreveu muitos salmos, que são parte da Bíblia. Davi foi um homem imperfeito, mas ele foi um homem de grande fé e coragem. Ele foi um exemplo de como Deus pode usar pessoas comuns para fazer grandes coisas. Aqui estão alguns dos principais eventos da história de Davi. Davi é ungido como rei por Samuel. Davi mata o gigante Golias. Saul morre e Davi se torna o rei de Judá. Davi conquista Jerusalém e a torna a capital de Israel. Davi comete adultério com Batseba e tem um filho com ela. Davi se arrepende de seus pecados e é perdoado por Deus. Davi morre e Salomão se torna o rei de Israel. A história de Davi é uma história de fé, esperança e redenção. É uma história que inspira pessoas de todas as idades e culturas. Claro. Aqui estão alguns outros detalhes sobre a história de Davi. Davi era um homem de grande fé. Ele confiava em Deus em todas as situações, mesmo quando as coisas estavam difíceis. Imagem de Davi orando a Deus abre em uma nova janela. www.pinterest.pt Davi orando a Deus. Davi era um homem corajoso. Ele não tinha medo de enfrentar desafios, mesmo que fossem grandes. Davi era um homem justo. Ele governava Israel com justiça e equidade. Davi era um homem perdoado. Ele se arrependeu de seus pecados e foi perdoado por Deus. A história de Davi é uma história de esperança. Ela nos mostra que Deus pode usar pessoas comuns para fazer grandes coisas, mesmo quando elas cometem erros. É uma história que nos encoraja a confiar em Deus, a ser corajosos e a viver de acordo com a justiça. A unção de Davi. Davi foi ungido como rei por Samuel quando ainda era jovem. Isso significava que Deus o havia escolhido para ser o futuro rei de Israel. A unção de Davi foi um evento importante, pois marcou o início de seu chamado para a liderança. A batalha contra Golias. A batalha contra Golias foi um dos eventos mais famosos da vida de Davi. Golias era um gigante filisteu que desafiava os israelitas a lutarem contra ele. Davi, que era jovem e inexperiente, se ofereceu para lutar contra Golias. Ele usou uma funda para lançar uma pedra na cabeça de Golias, matando-o instantaneamente. Essa vitória foi um grande triunfo para Israel e tornou Davi um herói nacional. O reinado de Davi. Davi reinou por 40 anos, durante os quais Israel prosperou. Ele foi um líder militar vitorioso, e também foi um governante sábio e justo. Davi conquistou Jerusalém e a tornou a capital de Israel. Ele também construiu o Templo de Salomão, que foi o primeiro templo dedicado a Deus. Os pecados de Davi. Davi não foi um homem perfeito. Ele cometeu alguns erros graves, incluindo adultério e assassinato. Ele teve um caso com Batseba, a esposa de Urias, um de seus soldados. Quando Batseba ficou grávida, Davi mandou Urias para a frente de batalha para que ele fosse morto. Davi se arrependeu profundamente de seus pecados e foi perdoado por Deus. No entanto, ele teve que sofrer as consequências de seus erros. Seu filho com Batseba morreu jovem, e sua família foi atormentada por conflitos.
A morte de Davi. Davi morreu aos 70 anos de idade. Ele foi sucedido por seu filho Salomão, que também foi um rei sábio e justo. A história de Davi é uma história de fé, esperança e redenção. É uma história que inspira pessoas de todas as idades e culturas. Ela nos mostra que Deus pode usar pessoas comuns para fazer grandes coisas, mesmo quando elas cometem erros. É uma história que nos encoraja a confiar em Deus, a ser corajosos e a viver de acordo com a justiça. Aqui estão algumas lições que podemos aprender da história de Davi. A importância da fé. Davi foi um homem de grande fé. Ele confiava em Deus em todas as situações, mesmo quando as coisas estavam difíceis. Sua fé o ajudou a superar muitos desafios, incluindo a batalha contra Golias e a morte de seus filhos. A importância da coragem. Davi foi um homem corajoso. Ele não tinha medo de enfrentar desafios, mesmo que fossem grandes. Sua coragem o ajudou a vencer a batalha contra Golias e a conquistar Jerusalém. A importância da justiça. Davi foi um homem justo. Ele governava Israel com justiça e equidade. Sua justiça ajudou a garantir a paz e a prosperidade do país. A importância do arrependimento. Davi cometeu alguns erros graves, mas ele se arrependeu profundamente e foi perdoado por Deus. Seu arrependimento mostrou que ele era um homem sincero e disposto a mudar. A história de Davi é uma história inspiradora que nos mostra que Deus pode usar pessoas comuns para fazer grandes coisas, mesmo quando elas cometem erros. É uma história que nos encoraja a confiar em Deus, a ser corajosos e a viver de acordo com a justiça. Uma das orações mais famosas de Davi é encontrada no Salmo 23. Essa oração é uma expressão de confiança e gratidão a Deus. Davi começa a oração declarando que Deus é seu pastor. Isso significa que Deus o guia e o protege. Davi continua a oração dizendo que Deus o leva a pastagens verdejantes e águas tranquilas. Isso significa que Deus o proporciona tudo o que ele precisa para viver uma vida feliz e próspera. Davi termina a oração dizendo que Deus o guia pela vida e o conduz à eternidade. Aqui está uma tradução do Salmo 23. Asterisco, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastagens verdes. Ele me leva a águas tranquilas. Ele restaura a minha alma. Ele me guia pelo caminho certo. Por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas, não temerei mal nenhum. Pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe hoje e sempre.